Mas eu quero compartilhar contigo nessa noite um tema bastante curioso, né? E pelo menos eu que gosto de pregar, eu assisto muito pregadores. E aí uma frasezinha que eu pego lá, eu corro e Deus vai me dando, não sou, né, um expert, mas me esforço bastante para fazer aquilo que Deus confiou a mim. E eu achei esse tema bastante interessante. Quanto custa uma família? Quanto custa uma família? E agora ali no banco, baseado nos louvores, eu botei o tema e tive uma resposta. Quanto custa uma família? E eu queria que você falasse para você, renúncia. Você pode falar mais alto? Renúncia. É o preço de uma família, e muitas das vezes acompanhado de muitas outras coisas que nós vamos ver no decorrer dessa mensagem. Coloca para mim o primeiro, deixa eu achar o ponto aqui, o primeiro texto é 1 Timóteo 5:8. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Aquele que não cuida da tua família, e aqui não é para homem, não é para mulher, não é especificamente para ninguém, é para aquele que é um responsável da sua casa, né? E aí, aquele que não cuida da sua família, esse é comparado a um descrente. Então fica aqui para a nossa meditação. E eu queria fazer uma pergunta, e eu tenho a resposta, mas eu queria falar para você. Ninguém de nós aqui fizemos isso. Quem se prepara ou se preparou para ser pai ou para ser mãe? A gente se prepara para viajar, a gente se prepara para ser médico, engenheiro, a gente se prepara para tudo, estudam-se para tudo, mas para ser pai, para ser mãe, a gente busca algumas informações com os nossos pais, avós, e bisa e tudo isso, e nós vamos buscando, mas nós nunca tivemos um estudo definitivo para saber o que é pai, o que é mãe. Estudamos para CNH, estudando para médico, uma série de coisas. Quantos cursos fizemos para ser pai, para ser mãe? Hoje que eu digo atualmente, tem o curso Casados para Sempre, né? Alguns aqui fizeram, mas é um paliativo, porque isso não leva você a fundo. E eu quero ressaltar aqui que nós precisamos estar atento que quando nós falamos de família, não é propriamente focando o casal, não é propriamente focando o marido, não é propriamente focando a esposa, não é propriamente, é família. Família são filhos, são pai, mãe, aquilo tudo que compõe uma casa, e depois você pode estender aos parentes. Certa vez eu falei para uma moça, uma senhora no Rio de Janeiro, que ela queria a visita do filho dela constantemente na casa dela, e a nora não se dava bem, não sei se é comum isso aqui, e a nora não se dava bem, e aí ela ligava muito para mim, chegou a frequentar nossa igreja, mas nunca tomou uma decisão, e aí ela chegou para mim e falou: pastor, eu não acho certo o meu filho não vir me visitar. Falei, ele deve vir visitar, mas a Bíblia diz que deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. Então, eu falei para ela, hoje ele tem uma família, ela tomou um susto, mas eu sou família, como é que o senhor fala que ele tem que dar assistência à família dele? Eu falei, olha, houve uma interpretação, a senhora é parente dele, a senhora é mãe dele, a senhora tem um espaço no coração dele, mas ele tem a família dele para cuidar, e toda vez que a nora ia, era igual filho desencapado, tinha problema, e aí a nora também era minha ovelha e vinha buscar informação. Eu falei, olha só, quem tem que visitar a tua sogra é o teu marido, ele é filho dela, você não precisa visitar a tua sogra se você não se dá bem, incentiva o teu marido a ir visitá-lo, mas você não tem obrigação de ir e ficar brigando, ficar nessa
contendo a vida toda. E assim ela fez. E estão vivendo bem, até que as informações que eu tive estão vivendo bem. Porém, quando ia visitar, era discussão, era problema, eu falei, evita isso. Você vai para lá e tal. E assim ela fez. Mas só que a pessoa a qual eu aconselhei, que é a mãe, falou assim, mas o senhor não pode falar que ele tem que cuidar da família dele, eu também sou família, ou seja, ele tem que cuidar de mim. Eu falei, não, houve uma interpretação, e aí, como ela não entende bem, eu dei uma amenizada e saí pela tangente. Então, a pergunta é, quanto custa uma família? Quanto custa uma família? Quanto custa um filho do berço ao altar? Nós nunca pesquisamos, eu vou ter um filho, mas espera aí, quanto custa ele do berço ao altar? Quanto custa essa formação? Quanto isso vai me custar? E muitas das vezes, renúncia. Do berço ao altar, quanto custa? Qual é o valor? Preparação espiritual, preparação emocional, preparação financeira, obrigação nossa, orientar os nossos filhos para que não tenha uma crise emocional, para que não tenha uma crise espiritual, para sair fazendo besteira. Essa é a obrigação do pai e da mãe, né? Uma preparação do berço ao altar. Isso tem um custo, muitos aqui sabem, e às vezes dói na carne, não é só finança. Às vezes nós se envolvemos com situações, querendo ajudar, mas eles têm as convicções dele, né? A preparação eu vou ser o homem, eu vou ser da minha família, o que eu vou ser? Nós que servimos ao Senhor. Bom, eu vou ser o pastor, eu vou ser o sacerdote, eu vou ser o guia da minha família. Aí o homem pega e fala assim, bom, eu preciso, eu posso, eu estou pronto, eu vou pesquisar, eu vou buscar, porque eu tenho que preparar algo que Deus confiou à minha mão. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Herança uma hora, o herdeiro vem e fala assim, cadê aquele negócio que eu deixei contigo? E nós vamos ter que prestar conta. Então, quanto custa? Isso aqui é só uma introdução. E o interessante, irmãos, que a vida, ela não pergunta se você é forte. A vida não lhe pergunta se você quer passar. A vida não te pergunta se você está pronto para tal coisa. Não, não, não. Ela vem e muitas das vezes faz uma bagunça danada na família, porque as situações não chegam na tua porta e falam assim, você está pronto para passar por isso? Eu posso começar a jornada? E aí, como é que está? Não faz pergunta. A vida vem, traz a situação e você, como um homem e uma mulher temente a Deus, você olha para o céu e fala, Senhor, e agora? Me dê direção, me dê sabedoria. Eu estou falando aqui das mais adversas situações, que se nós fôssemos citar alguma coisa, são coisas que de repente alguns nem ouviram, nem passaram. Tem aqueles que têm uma vida mais preservada, mais segura, mas tem família que você vê o verdadeiro alvoroço. Então nós precisamos estar atentos. Quanto custa um filho passando pelo hospital, nasceu hospital, teste do pezinho, vacina, pererê e pau, e depois vem as descobertas. Descoberta essa que ninguém quer, que os pais não querem, que ninguém quer ouvir um diagnóstico precocemente. Precoce. Agora mesmo, minha esposa pela manhã, nós conhecemos uma senhora que morou lá no condomínio e ela foi embora para Taubaté e mandou um áudio para minha esposa. Não é evangélica. Cláudia, eu queria pedir oração, a minha neta nasceu, falou lá os nomes, irmão, que eu não sei nem falar. Determinadas situações que a bichinha já tem 60 dias no hospital, alimentada por sonda, agora teve que fazer uma traqueostomia, e ela pedindo oração, que são várias situações, ninguém imagina, ninguém espera passar por isso. Isso é uma introdução. Mas quanto custa um filho passando por hospital, faculdade, curso, formações, para você soltar ele no mercado e falar assim, olha, camarada, você está pronto, vai. Quanto custa? Nós enfrentamos, nós vivemos, nós fazemos, pela misericórdia de Deus as coisas vão acontecendo, mas nunca pesquisamos, eu confesso, nunca fiz um curso para saber o que é realmente ser um pastor de uma casa,
um sacerdote, porque esse é o papel do pai, sacerdote da casa, o mantenedor, o provedor, né? Nós nunca fizemos. Pois bem, quanto custa um filho passando por hospital, faculdade e tal? Quanto? Aí eu coloquei aqui o primeiro ponto. Isso não é nada direcionado para mulher, para homem, para filho. Isso é uma mensagem que Deus me deu e eu queria que você recebesse de uma forma muito carinhosa, porque o nosso maior interesse é acertar situações que às vezes você está vivendo e eu não tenho dúvida de que pode ser acertado aqui, através de uma palavra, de uma ministração, de um louvor, de um versículo, porque essa é a nossa obrigação, para que nós sejamos uma Comeve, uma igreja, que as pessoas olhem e falam assim, como você passou por tal coisa, agora é minha vez, me ajuda, me orienta, esse é o nosso papel, mas ninguém está aqui para me atralhar, porque eu também fui alvo dessa despreparação, se é que podemos dizer, não tínhamos preparo nenhum, mas a misericórdia de Deus nos alcançou, e nós estamos aí vencendo, de fé em fé e de glória em glória. Hoje, para a glória de Deus, eu tenho o meu filho, que eu escolhi ter um, e ele às vezes fala, meu pai nunca me bateu. Eu falei, não sobrava espaço para mim, quando eu pensava em bater, a tua mãe já tinha batido por mim e por ela. E ele, minha mãe, hoje eu sou o homem que sou, porque minha mãe, aí ele aumenta, né? Minha mãe botava uns pregos, ele fala para a esposa dele, botava uns pregos assim na madeira, e me pegava e me encostava na parede. Eu falei, menos. Aí a gente brinca, mas quanto custa isso tudo, né? Vamos lá, bota aí para a gente o primeiro versículo, Efésios 5, 25, que é o primeiro tópico, o cuidado com a esposa. E aí eu volto no tema, né? Quanto custa uma família? O cuidado com a esposa. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Sacrificou-se por ela. Esse é o papel do homem, dois papéis. Nós temos muito mais coisas para fazer. Então nós precisamos entender que o que eu devo fazer pela minha esposa. Eu lembro que uma vez, isso não é porque eu já conhecia a Bíblia, não, porque eu era neném na fé. Uma vez, do Rio de Janeiro, nós fomos numa ilha, esse irmão de ônibus, alguns conhecem, ilha de Paquetá, pegamos o ônibus, soltamos em determinado lugar, ali perto da ponte Rio-Niterói, atravessamos, chegamos lá, 3 horas da tarde, já estava fechado, a entrada era só 3 horas, pegamos o ônibus, voltando, soltamos, não fomos nem de barca. Na volta, perto do Maracanã, eu lembro isso nitidamente, tinha um jogo, Flamengo e Vasco, e o Rio de Janeiro, desculpa a expressão, fica um inferno quando é esse tipo de jogo no Maracanã. E eu não sabia, eu fui com a cara e a coragem, quando eu voltei, tinha uma bagunça ali perto do Cais do Porto, onde nós pegamos o ônibus, e nós ouvimos tiro. Eu estava dentro do ônibus, na janela, meu filho era pequeno no meio, minha esposa no canto, ele no meio e eu na ponta. Quando eu escutei os tiros, o instinto do pai, eu botei o meu filho no chão, que ele era pequeno, e debrucei por cima. Eu falei, se vier um tiro aqui, vai pegar nele. Mas eu não me coloquei ali, tendo conhecimento de que eu teria que proteger. Não, é o instinto do pai. E hoje, muito mais que nós temos conhecimento, que nós devemos dar, o homem deve dar a vida pela esposa. Não, minha esposa não presta. Aí foi você que escolheu. Não, meu filho está me dando trabalho. Não, esse problema não é, nós não vamos retribuir a Deus que deu esse papel para a gente. A minha esposa, o senhor não conhece. Não, você que escolheu. Você escolheu, você orou. Eu gosto de falar isso, você teve várias oportunidades, namorou, conheceu e foi você que escolheu. Será que Deus errou quando escolheu para mim? Não, Deus, Ele direcionou, você teve várias, então você só tem uma escolha, 2 escolhas, até que a morte nos separe, uma escolha, e a outra é você fazer uma oração, ou para ela ou para você partir, porque querido, queira você ou não ouvir isso, você tem que ir até o final, porque a Bíblia diz até que a morte nos separe, não tem outra escolha. Pastor, eu quero separar, você vem, pastor Eliakim vai orar para Deus levar você ou ela, aí você está livre. Essa é, pastor, eu não aguento meu esposo, então vem os 2 que eu vou orar, Deus vai selecionar e vai levar um, aí você está livre, mas até que a Bíblia mostre qualquer outra coisa,
adultério e a morte. Então, o papel do homem, o cuidado com a esposa. Como? Nós lemos ali, ser o provedor. Mas aí eu vou um pouquinho mais além. Como lidar? Nós escolhemos, você não conhece a paternidade, não sabe de onde veio, você não conhece temperamento e tal, e aquele negócio de amor é cego, entra num quadrado e ali começa a se enfrentar, mas você não sabe como lidar com uma esposa, uma situação pós-parto. Como lidar? Você não estudou para isso, mas, pastor, tem isso? Tem. Tem mulheres que têm situações pós-parto que não quer nem ter relação com o homem, e o homem fica com um bicão danado, que o homem é homem, né? Nós somos homem, fica com um bicão, mas ele não entende, ele não estudou, que uma situação pós-parto pode levar ela ao não ter o desejo sexual, e aí o cara pensa que, poxa, não, ela que não quer, e não está dando, e ele não se controla, mas quem estudou para saber que uma situação pós-parto pode levar a uma situação dessa, né, que é o libido, que talvez ninguém nunca escutou falar, e a mulher não quer, e o cara chega, por mais que ele esteja cansado, ele quer, e a mulher não tem nada para isso, mas a pergunta que eu quero deixar para nós, quem estudou para saber que após um parto teria as mais diversas situações, falta de desejo sexual, mas não quer saber por quê, e aí faz um bicão, e aí, a gente quer viver na força do nosso braço, e aí o homem não entende, fica de bico, mas ninguém tem culpa. A culpa é de quem? Do homem, da mulher? O homem acha que a culpa é da mulher, não, você que não quer. Então, eu estou falando de coisas comuns no nosso dia a dia, a gente não está aqui buscando nada do extraterrestre, não, nós estamos falando de coisas naturais, né? Ninguém estudou para saber, ninguém. E aí a gente começa a se enfrentar, a gente começa a buscar conhecimento, dificilmente, não sei aqui na Comev não, pastor, eu não sei, mas quantos homens acompanham ou têm a oportunidade de acompanhar a sua esposa numa consulta para ouvir do próprio médico, porque às vezes ela chega em casa, isso é invenção tua, o médico não falou nada. Irmão, tem de tudo. Nós estamos nesse ramo aí de lidar com casais, que a gente vê as mais diversas situações, e a gente tenta explicar, e a gente passa como mentiroso também. Mas quem aqui já foi a uma consulta com uma esposa que tem uma restrição para ouvir do médico tal coisa? Falando dos homens. Estou vendo só gente assim, sei. Mas enfim, vamos lá. Vamos mudar um pouquinho aqui o quadro. O cuidado com o marido, Provérbio 21, 9. Coloca para a gente, por favor. Provérbios 14, 1. Depois eu vou botar... Bota aí. Deixa eu ver. Isso aí, deixa esse. Depois eu vou pedir o outro, amém? A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as suas próprias mãos, a insensata destrói o seu lar. Sabedoria. Coloca o outro verso, por favor, que está aí. Provérbios 14, 1, Provérbios 21, 9. Esse eu deixei para depois, porque seria muito agressivo. Aí eu deixei para depois. Pode colocar? É melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora ou briguenta. Eu já trabalhei com pessoas em oficina que o camarada falava assim, não, eu vou fazer serão, sair daqui, eu vou passar ali, vou tomar uma cerveja, eu quero chegar em casa e encontrar aquele traste dormindo. Vou falar isso da esposa, mas aqui, ó, às vezes é isso aqui, ó, é melhor morar no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora, ou briguenta, ou rixosa. É melhor, às vezes, isso não é eu que estou falando não, isso é a Bíblia. Porque às vezes a mulher só sabe cobrar. O camarada liga, fala que está no portão, ela se arma e vai para a porta, tem que fazer isso, tem que pagar, tem que tal, e liga durante o dia, o boleto vai vencer. Não é isso. O marido vai chegar, para um pouco, deixa os afazeres, porque, irmão, eu tenho um tema comigo, eu tenho um lema comigo. O trabalho acaba com o ser humano,
Mas o ser humano não acaba com o trabalho. O trabalho sempre existiu e vai sempre existir. Você faz um negócio, daqui a pouco tem outro. Eu estou falando para as mulheres que são muito dedicadas, que é o caso da Comev. Pega a casa, quer dar uma mudança. Não, não, não. Meu marido vai chegar, para um pouco, passa uma aguinha no rosto, passa um batom, dá uma levantada na carroceria e vai para a porta. Meu amor, como foi seu dia? Mas não, é ao contrário, irmã. Por mais que esteja, passa uma tintinha na boca, bota um negócio no pescoço, dá uma levantada na carroceria. Vai chegar quem? O meu marido. É o meu marido. Não é qualquer um, é o teu marido que vai chegar. Nós acabamos de ler. Ou é o contrário do que eu falei, ou é o que o versículo diz. Eu vivi no meio de homens de oficina que você vê as mais horrendas coisas. Quero chegar em casa já, está dormindo, espero que tenha feito minha marmita. E ainda fala assim, espero que tenha feito, porque se não tiver, eu vou acordar ela e pererê, pererê. É o que eu estou querendo dizer. Às vezes a pessoa prefere morar no fundo do quintal, numa casinha, do que ter tudo dentro de casa, com uma mulher briguenta. Mas nós lemos anteriormente que a mulher sábia, ela faz o quê? Edifica sua casa. Meu marido vai chegar cansado, ele vai chegar atribulado, porque muitas das vezes suportar encarregado, patrão, gerente de seção, não é nada legal, e às vezes ele não passa situações para você, para que você não fique mais preocupado, e ele segura tudo. Tem homens aqui, tem mulheres que estão com um grito dentro que não pode gritar em casa. Grito que eu digo é aquele grito de extravasar, de coisas que vem juntando há muito tempo, e ele não pode gritar, ela também não pode gritar, mas nós vamos ver daqui a pouco, nós temos receita, a Bíblia tem receita para tudo, irmão. Ninguém vai sair daqui sem, ou com uma pergunta para si mesmo, falando assim, pastor falou aquilo ali, mas agora o que eu faço? O meu lar é dessa forma aí, o homem se perguntando, ou a mulher, nós vamos sair daqui com resposta. Fica tranquilo, porque Deus está no controle de tudo, absolutamente tudo. Ele está sondando o teu coração nesse exato momento e já te dando talvez uma estratégia. Não precisa catucar, não precisa ofender, porque é Deus que fala em cada coração. Não precisa a mulher catucar, não precisa o marido falar, eu estou te falando, não. Deixa que Deus, Ele assume toda e qualquer responsabilidade. Sabe por quê? Deus é o suficiente para nós. Se Deus não for o suficiente, para quê? Nós estamos aqui todo dia, todo domingo, ouvindo louvores maravilhosos, ouvindo ministrações, como a da pastora Cristina, como do irmão Beto, do pastor Josafá, dos demais que passam aqui, pastor Júnior, pastor Mário. Nós precisamos realmente fazer valer, porque nós não vamos resolver as situações da nossa vida só de ouvir, mas sim de obedecer. Deuteronômio é claro nisso. Deuteronômio 28, 1 e 2, se tão somente ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Se nós ficarmos só de ouvinte, a Bíblia diz que a fé vem de ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. Mas se o Espírito Santo não te convencer para você tomar uma decisão ao lado de Cristo, você vai ser só um ouvinte. Já somos convertidos, já aceitamos ao Senhor, mas se nós vivermos uma história com Cristo só de ouvinte, nada muda. É ouvir e obedecer. Foi onde eu falei no final. Quanto custa a tua família? Renúncia. O meu eu quero, eu faço, eu que mando. Não. Eu tenho uma amiga lá no condomínio, que ela me mostrou o status do pastor dela. Mas eu achei aquilo dali fantástico. Se você, homem, acha que te diminui lavar uma louça, varrer uma casa, ajudar nos afazeres de casa, você está simplesmente equivocado. E se não gostou, procura uma louça para lavar. Eu achei isso extraordinário, porque na verdade nós achamos que por ser homem da casa, sacerdote, o pastor, o guia, não, eu vou ficar aqui só orando, provisão, não. Nós podemos ajudar, nós podemos auxiliar, não vai diminuir nada.
não vai deixar de ser, não vai ser mais homem nem menos. Nós vamos manter, né? Porque hoje nós temos aquela questão de, a Bíblia diz que o provedor é o homem, mas hoje o mercado está amplo, as meninas saíram, as mulheres, para auxiliar. Então, se nós aceitamos elas como auxiliador até financeiramente, nós precisamos colocar as coisas um pouco igual. Ou chegar do trabalho, não, a obrigação dela é fazer comida, eu cheguei primeiro, ela é dona de casa, é ela que tem que fazer. Não. Nós precisamos querer mudar, né? O cuidado com o marido, como eu falei aqui, passa uma água no rosto, passa um batom, levanta a carroceria, vai para a porta, porque está chegando o teu marido, está chegando o homem que você escolheu para viver até o final dessa trajetória aqui terrena. Foi o homem que você escolheu e falou, esse é o meu marido, até que a morte nos separe. Vai na porta, dá um beijinho, palavras de afirmação. Às vezes não está cheiroso, mas, nossa, esse cheiro de rua que você traz, não está nada bom, mas você, palavra de afirmação, poxa, hoje você está com um pouco mais, um cheiro um pouco diferente de ontem. Não fala a palavra, aquela palavra, elogia, palavra de afirmação. Eu lá em casa, assim que nós casamos, foi na primeira semana, trabalhava, a Cláudia em casa, eu cheguei uns 2 dias do trabalho, a Cláudia estava com, ela não está aqui, eu posso falar, um short e uma camisa em cima, nas costas da cadeira. Aí ela, tua roupa está ali. Eu chegava, ia para o banheiro, deixava a bolsa, aí tua roupa está ali. Aí eu tomava um banho. Mas eu vi que ela estava se esforçando, eu falei, filha, olha só, não se preocupa, deixa que eu pego. Você pode ficar na cozinha fazendo as coisas. Aí ela, 3 dias. Ai, que bom. Eu falei, que legal, né? Mas faltou só eu falar. Mas eu acho que se eu não falo, ela continuava. Mas interessante você chegar, ter uma roupa separada, marido ou filho, não sei como é que é o tratamento lá, olha, vai tomar um banho, eu quero te dar um abraço, quero te dar uma agarrada, mas você está com cheiro de rua, não fala aquela palavra não, toma um banho, sabe, nós vamos sentar, eu quero saber como é que foi o seu dia, eu quero te ouvir e tal, não, tem isso na tua casa? Não? Então, nós precisamos rever os nossos conceitos, precisamos rever, porque o lar tem que ser a extensão da igreja, o meu lar tem que ser, se não for, querido, tem alguma coisa errada, se a tua casa não é extensão do que você é na igreja, tem alguma coisa errada, se você vive aqui de uma forma e na tua casa de outra forma, tem alguma coisa errada, nós precisamos buscar ajuda porque tem alguma coisa errada, não espere que o teu filho venha e, pastor, posso morar na igreja com papai e mamãe? Por quê? Não, porque papai trata a mamãe tão bem na igreja, em casa eles brigam, eles xingam, e aqui papai trata a mamãe que igual uma rainha, não espera chegar ao extremo. Então, isso aqui é para a gente melhorar. Eu estou falando para você, mas isso vem para mim. Hoje é eu e a esposa dentro de casa, graças a Deus, e nós estamos procurando melhorar, para que as pessoas vejam em nós um diferencial. Eu não posso viver da mesma forma como as pessoas do mundo, eu tenho que ser uma referência, meu modo de andar, meu modo de agir, como eu falo na rua com a minha esposa, tratamento e tal, nós precisamos, né? Então, as mulheres, com toda a sabedoria que Deus lhe dá, busca mais paciência, busca mais temor, busca mais em Deus, para que a tua casa seja edificada por você, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, e a tola derruba com as suas próprias mãos, com as suas próprias palavras. E aí, eu não acredito que na Comeve tem esse homem que recita esse versículo. Melhor morar num casebrezinho no fundo do quintal, do que morar numa mansão com uma mulher briguenta ou rixosa. Na Comeve não tem, pode ter em outro lugar, mas aqui não tem. Então, busque em Deus sabedoria, para que nós possamos estar glorificando. Uma coisa que eu falo muito, às vezes casal vem brigado para a igreja, brigado que eu digo, discussãozinha, não houve um conserto,
vem para a igreja. Pastor, o senhor está falando quando eu tiver brigado para não ir para a igreja? Não. Você vem para a igreja, mas peça perdão antes. Porque na minha Bíblia, não sei se na tua tem um versículo que diz, quando for ofertar alguma coisa ao Senhor, no altar, deixe, vai se reconciliar com o teu irmão. A tua esposa é tua irmã, o teu esposo é teu irmão em Cristo. Então, deixa a oferta, se conserta e vem e pega a tua oferta. Porque às vezes nós estamos adorando e o nosso louvor não está passando daqui, porque o coração não está em paz com alguém que deveria estar. E aí não pedimos perdão, achamos que é melhor não ir para a igreja. É melhor não ir para a igreja porque nós estamos brigados. Não, tem resposta para isso. É melhor pedir perdão um ao outro e vir para a igreja. Por quê? Esse é o remédio. Não, eu não vou para a igreja porque nós estamos brigados. Simples, peça perdão. É difícil pedir perdão? Quanto custa uma família? Renúncia. Quanto custa uma família? Quanto custa o teu filho estar vivendo tudo isso? Quanto custa os teus filhos estar tendo nós como exemplo e falar assim, a minha casa vai ser igual a do Senhor? Precisamos ser exemplos. E que exemplo nós estamos sendo? Há uma responsabilidade muito grande aos nossos ombros. Não é somente gerar filho, não é somente ser pai. Pastor, homens, pastor, provedor, sacerdote, guia. Mulher, educa, paciência e tal, e tal, e tal. Irmão, eu vejo criança fazendo coisas que eu fico, às vezes, sabe, deixa para lá. Isso é outra coisa. Pois bem, cuidado com os filhos, terceiro ponto. Falamos do segundo, cuidado com os filhos. Salmo 127, 3. Vamos ler? Quanto aos seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como é que você trata o teu filho? Como é que você tem feito? Que tipo de correção? Ou é permissivo, faz tudo? Ser pai ou mãe, é abraçar uma missão de preparar um filho para Deus. Lembra que eu falei no início? Quanto custa um filho do berço ao altar? Quanto custa? Criança, bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, quanto custa? Renúncia, muitas das vezes renúncia. Ser pai é abraçar uma missão de preparar um filho para Deus e para o mundo, porque querendo ou não, ele vai lidar com esse mundo, e não podemos implantar só as coisas de Deus. Eu costumo dizer, eu vou em alguns lugares aqui, eu vejo na televisão, tem filhos aqui de 8, 9 anos, que se for na rua o carro mata, mas essas crianças que são criadas na rua de pequenininho, é mais fácil a gente adulto ser atropelado do que umas crianças dessa. Presta atenção, ele vê o carro, ele pula, e ele vê um negócio, ele é todo cheio de... Dificilmente você vê uma criança que foi criado na rua, sofreu um acidente de carro, mas os nossos filhos, que é criado muito numa redoma, se escapar um pouquinho, vai na rua e bum! Isso é fato, irmão, isso é fato. E aí, precisamos preparar ele até chegar no altar, precisamos preparar até chegar numa faculdade, orientar. Vou falar algo aqui que, não sei se eu já falei, trabalhei em oficina no Rio a vida toda, e oficina, em tudo quanto é empresa, tem de tudo. Eu trabalhava com um rapaz, é tranquilo, isso aqui, o que o senhor vai fazer com isso? Botei no vaso de descarga. Mas eu senti de fazer, eu fiz, por quê? Na escola, irmão, o que mais tem é isso. Nas escolas, nas faculdades, o que mais tem, e os nossos filhos eles precisam conhecer um pouco. Eu falei, se alguém te oferecer valores para tu usar isso, você já sabe o que é isso. Isso aqui é o pessoal usa, isso aqui não é para você. Não, pai, fica tranquilo e tal. Então, eu senti de fazer, eu não estou falando que você tem que fazer, eu fiz, e ele teve proposta na escola, ele teve proposta. Então, nós precisamos estar atentos com essas coisas. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, sim, mas herança um dia nós vamos prestar conta. Tem pais, irmão, e mãe, que não sabe falar não para filho, só sabe falar sim. Pode. Vai. Sim, sim. E aí nós estamos vivendo essa situação toda descontrolada. Eu já vi situações do pai, uma criança de 6 anos,
o pai em pé, a criança assim, só bater na cintura assim, onde estava o celular, e fez assim. O pai olhou, tirou o celular e deu. Pai, me empresta o celular e tal. Não, só fez assim, tipo, me dá, tipo assim mesmo, ó. Eu falei, pô, eu não estou vivendo mais nesse mundo. Irmão, nós temos que ter o controle. O controle está na nossa mão até um certo tempo. Depois, vamos perder o controle. Se nós não corrigirmos os nossos filhos da forma que devemos corrigir, nós vamos ter que sentar mais tarde, ver o mundo corrigir de uma forma cruel, a polícia corrigir de uma forma terrível, e nós vamos dizer o quê? Esse era meu papel. Sabe por quê, irmão? O papel da escola é ensinar matéria. O papel da igreja é ensinar a palavra de Deus. Mas educação é onde? Educação é dentro de casa, é pai e mãe. A igreja estuda a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus. Escola é a matéria. Mas o que tem acontecido? A tia, as professoras, digo até nas salinhas, na Comeve não, outras igrejas que eu passei, está tendo que educar, que é o papel dos pais, para depois ensinar o que tem que ensinar. Se a criança em casa sobe em cima do ar-condicionado, que eu já vi, isso não é história, eu já vi, criança subir em cima do ar-condicionado, a tia mandar descer, papai deixa, onde eu vou parar? Eu não posso viver mais nesse mundo, porque os professores estão tendo dificuldade de ensinar a matéria, porque não está sendo educado em casa. Então leva isso para a tua vida. Igreja ensina a palavra de Deus. Escola, apesar de ter o nome educação, ensina a matéria para levar ele à prova. Agora, educação é dentro de casa, é pai e mãe. Agora, eu lamento informar biblicamente, falando, se você não corrigir, como diz a Bíblia, herança do Senhor, a Bíblia manda corrigir com vara, se você não corrigir, mais tarde você vai sentar e vai ver o tráfico corrigir, você vai ver a polícia corrigir, e você vai fazer, sabe o quê? Chorar. Então, querido, não seja omisso na correção de filho. Aonde que corrigir é pecado? Aonde que deixar fazer tudo é o certo? Aonde que ser permissivo é o que a Bíblia diz? Aonde? E aí, nós achamos que a culpa é do mundo. Quanto custa um filho do berço ao altar? Do berço a uma faculdade, que ele tem várias fases. Quanto custa? Você senta com o filho e conversa? Você tira tempo para sentar e contar algumas situações que você viveu para que ele não viva? Quanto custa? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Vamos prestar conta. Pais que só diz sim, os filhos têm que dizer, para os filhos tem que dizer não. Tem que corrigir, tem que exortar. Porque senão, irmãos, eu vou contar algo aqui que isso não sai da minha cabeça. Sempre que eu falo disso, eu lembro desse fato. Não sei aqui quantos era da época de ouvir Rádio Tupi. À tardezinha dava umas situações que... E aí minha mãe ouvia, né? E às vezes eu estava ali, e aí o garoto, a mulher, o fato que contou, ela tinha um filho sem pai, o pai saiu, e ele chegava do colégio com uma borracha, a mãe não corrigia, ele chegava em casa com lápis, não corrigia, chegou com um carrinho, foi crescendo, não corrigia, cresceu mais um pouquinho, chegou com uma bicicletinha, a mãe não corrigia, cresceu, chegou com uma bicicletinha maior, a mãe não corrigia, passou na idade jovem, chegou em casa com um carro, parou no portão, a mãe não está nem aí. Chegou a fase adulta, entrou para a vida do crime, entrou. A polícia pegou uma situação flagrante, levou e falou, olha, ele foi condenado, vai pegar, não lembro a memória, tantos anos de cadeia, e a mãe foi na delegacia despedir que ele estava indo para um presídio, e a visita seria mais escassa, e ele falou assim, deixa eu despedir da minha mãe, polícia com ele algemado, irmão, isso aí eu devia ter os meus 15, olha que eu não sou tão antigo,
devia ter meus 15, 16 anos, mas eu ouvia. E aí ele foi, deu um beijo na mãe, ele meteu o dente aqui, ó, arrancou a metade do nariz da mãe e falou assim: quando a senhora, toda vez que a senhora sentir falta disso, a senhora vai lembrar, porque se a senhora tivesse me corrigido, eu não estaria passando por isso hoje. É claro, irmão, que chega uma idade, a criança, o adulto chega numa idade já de 18 anos, ele sabe o que é certo e o que é errado, mas não, ele procurou um amuleto para dizer que a mãe foi culpada. Eu estou indo para um presídio, toda vez que a senhora sentir falta dessa parte do nariz, a senhora vai lembrar que foi porque a senhora não me corrigiu. Se a senhora tivesse me corrigido nos primeiros erros meus, hoje eu não seria o que eu sou. Nada, presta atenção, nada justifica. Porque tem uma passagem na Bíblia que diz que Jefté era filho de uma prostituta. E, no entanto, ele não deu para coisa errada, ele tinha tudo para ser errado, ele era um improvável, mas ele decidiu, ele escolheu a viver diferente. Nada justifica. Eu estou contando um fato de coisas que nós podemos evitar. E, se você não corrige, você não está de acordo com a palavra de Deus, porque a Bíblia manda corrigir. Ah, mas eu tenho pena, então você não estava preparado para ser pai ou para ser mãe, porque pai e mãe preparado sabe nitidamente o que é corrigir. Corrigir não é espancar, arrancar braço, cortar a orelha, não. Corrigir é corrigir como a Bíblia diz. Ah, eu não sei, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a Bíblia dá. Mas não é deixar a coisa acontecer. Lá em casa tinha época que era operação pé na porta. Ele não está aqui, ela não está aqui, eu posso falar. Eu meti o pé na porta e falava: levanta a mão. Levanta a mão. Por quê? Porque na tecla do computador, quando a porta abre, é fácil de sair da tela, que o jovem está ou que a criança está ali. Então é mão para o alto. E eu dava uns perdidos, desculpa a expressão. Eu olhava, queria saber o que estava na tela do computador. Operação mão para o alto. Sabe por quê? Você bate na porta, dá tempo do abençoado sair da tela que ele está, entrar no joguinho. Irmão, você pode estar se passando como criança e tratando teu filho como criança. Seja maduro. Operação, aprenda, irmão, operação, pé na porta, mão para o alto. Por quê? Você abriu a porta, mão para o alto, se ele continuar com a mão ali, você pode ter certeza que o bobo é você. Ele sai da tela que ele estava e você não sabe se é pornografia, é falando com alguém. Irmão, eu sei do que eu estou falando. Falando com alguém que não tem nada a ver, situações que não é para aquela idade. Então, querido, operação pé na porta, mão para o alto. Ele já sabe. Quando eu entrar aqui, você tira a mão do mouse. Tira a mão. Apesar de eu não ser tão velho, mas eu tenho uma vivência. Eu tenho uma vivência. E às vezes os filhos olham para a gente e falam assim: papai vai entrar aqui, não entendi nada, eu estou com a mão no mouse, pum, pum, tiro. Não sei, eu não sei mexer em computador, mas é a operação mão para o alto. Porque o mouse, você está ali, você, pum, você sai. Então, irmão, nós precisamos estar mais atentos para o que está acontecendo dentro da nossa casa. E depois nós vamos falar assim: eu nem sabia. Ah, que eu não tinha tempo. Não vem. Não vem porque Deus confiou algo a você, Ele sabia que você era capaz. Irmão, quando Deus chamou pessoas na Bíblia para servir a Ele, Ele só chamou pessoas que estavam ocupadas, porque Ele sabia que tinha compromisso com a tua vida secular, teria compromisso com o reino. Se Deus permitiu que você fosse pai e mãe, porque Ele sabe que você é capaz, você pode estar querendo botar um pano, você pode estar querendo encobrir alguma coisa que está sendo falado, mas se Deus confiou e permitiu. Quantos aqui eu não fiz planejamento financeiro para ter um filho? Planejamento familiar. Nós vamos preparar, vamos ter o berço, vamos ter o quartinho, que eu não tive, para o meu filho e tal. Não. A juventude que pensa em casar, palavras aqui para você relevar. Pode ter uns erros ali, mas entre uns e outros dá para relevar. Mas muitos de nós fomos na força do braço, e a misericórdia de Deus que nos alcançou, a misericórdia, porque de nós mesmos, irmão, impossível.
Agora, quantas lutas você já passou? Quantos desafios? Eu gosto de falar, quantas pauladas na cabeça você venceu? Se coloque na posição, erga a tua cabeça, sabedoria a Deus, muda as situações dentro da tua casa. Dentro da minha casa, uma vez, cheguei, a mãe estava no quarto, ele já tinha lá os seus 17 anos, fazendo curso e tal, preparatório. Aí eu cheguei, teu filho aprontou uma aí, não quero nem conversa, vai lá. Chegava, arrancava a roupa, vem cá. O que houve? Não, falei, olha só, antes de você falar, aqui dentro, quem manda sou eu. Você usa a minha internet, bebe da minha água, usa da minha luz, você faz tudo aqui dentro, eu que mando. Está entendido? Eu nunca gostei de bater, porque ela batia o suficiente. Você está entendendo? Desce, vai se acertar com a tua mãe, que eu não estou aqui para resolver esses probleminha não, que eu tenho que descansar para trabalhar amanhã. Mãe, desculpa aí, tal, na minha frente. Sabe por quê, irmão? Vira uma bola de neve. Homens, sacerdote, pastor, guia da tua casa, assuma a sua função sacerdotal, a função de correção é sua, a esposa é auxiliadora, assuma sua função sacerdotal, para que você venha cumprir os princípios e agradar a Deus, pronto, simples, nada demais, nada demais. E aí eu falei, se repetir novamente, você vai parar com o curso, você vai todo o seu projeto e vou botar para trabalhar, porque tem uma juventude que tem medo de trabalho, é essa. Tem medo, irmão, tem medo de trabalho. Não, pai, eu vou continuar no curso porque tem medo de trabalhar. Ele falou assim, pai, eu não gosto de trabalhar, por isso que eu estudei tanto. Eu falei, glória a Deus, estudou, chegou, alcançou onde queria, com a força do pai, da mãe. Mas nós vamos ficar dando tudo até quando? Sei quantos lembram aqui, eu estou com tempo, eu vou falar. Quando preguei uma mensagem aqui da águia, pensando até em repetir, que o auditório muda, né? A águia faz um ninho seguro, apropriado. Os pesquisadores dizem que ela forra o ninho todo de plumagem, de penas. Fica um negócio de luxo, acolchoado, macio. Aí ela tem os filhotes. Isso não é o que eu estou falando, não, eu pesquisei muito, que eu gosto de falar sobre isso, eu pesquisei muito, e ali os filhotes sem as peninhas, né, começa a perceber, ela sai, pega o alimento, vai, quando ela percebe que estão criando a peninha, se formando, chega um período que ela começa a tirar as penas e soltar de cima do ninho, jogando fora, tirando todo o conforto, só que por baixo, ele é formado de gravetos para suportar, como se fosse a estrutura. E conforme ela vai tirando as plumagens, as penas, aquilo vai incomodando. E ela vem trazendo os gravetos que tem no fundo para frente do ninho, chegando no meio, para que eles venham vindo para a beira do ninho. Ou seja, se sentindo incomodado. Quando ela percebe que ele está na fase de pegar voo, ela vem para a beira, ele está na beirinha, porque se voltar machuca, aí ele pega e pula, e ela fica no apoio. Se ela vê, isso, irmão, não sou eu, se a águia mãe vê que o filho não conseguiu voar, não está pronto, ela desce, pega e leva para o ninho. No dia seguinte tem moleza? Não, ele já está mais forte, de novo, até ele pegar voo e ir embora. Os nossos filhos, irmão, nem todos, aqui na Comeve não, tem uns filhos que se deixar 20 anos, 25, 30, quer casar e morar dentro de casa, leva a mulher, come da tua comida, usa da tua internet, faz tudo dentro da tua casa, e nós ficamos como? Perdemos o nosso conforto, liberdade. Não, cada um no seu quadrado, há momentos que nós temos que, a águia, Isaías nos compara como a águia, o livro de Isaías, voarão alto como águia, cansarão e tal. Nós somos esse exemplo. Precisamos aprender com a águia. Muito conforto, muita facilidade, muito tudo. É o filho gritar, papai de noite traz. Às vezes não tem nem condição, o cartão já está lá em cima. Não, papai vai dar um jeito para fazer a tua vontade. Deixa que papai vai te dar. Dá só o que você pode, querido. Você pode? Não, eu não tive e vou dar para o meu filho. Se você não teve e pode dar, cuidado
Cuidado com as vontades, porque o dia que você não puder dar, você vai ser um pai ruim. A frase é, não é por muito fazer. Eu ouvi uma frase de um filho, numa sala de gabinete, a mãe levou o filho, a mãe foi fazer queixa e tal. Sabe o que o abençoado falou? Mas eu não pedi para nascer. Irmão, isso é uma afronta. A senhora tem que fazer tudo, porque eu não pedi para nascer. Eu falei, meu Deus, eu não estou mais nesse mundo. Ou seja, eu estou aqui, a senhora tem que fazer todas as minhas vontades, porque eu não pedi para nascer, então a senhora tem que fazer tudo o que eu peço. Tinha lá os seus 16 para 17 anos, sabia muito bem o que falava. Então, irmão, nós queremos achar um amuleto para tudo, mas quando eu leio a passagem de Jefté, filho de uma prostituta, porém, vai ver na galeria dos heróis da fé se ele não está destacado, porque ele decidiu a mudar de história, porque tem gente que fala assim, não, eu não fui não sei o quê, porque meu pai não teve, eu não fiz porque meu pai não foi. Tem gente que fala assim, eu não me formei porque meu pai não tinha condições, que eu não fiz porque eu não tinha... Vou contar um fato comum. Filho casou com a minha sobrinha, o garoto morava num cantinho e tal, aí ele veio da Bahia e tal, aí eu fui perguntar a ele, rapaz, por que tu saiu de casa? Pastor, meu pai fumava maconha, e ele falou que se eu não fumasse maconha, que era para me pegar minhas coisas e sair de casa, e ele me batia para me fumar, e eu falava que não ia fumar. O garoto saiu de casa com 16 anos, sabe o que é certo e o que é errado, saiu de casa. Querido, se teu pai pede para você fazer alguma coisa, a Bíblia diz que a Bíblia manda honrar pai e mãe, se ele é um cachaceiro, honra. Você não pode fazer algo que é contra a palavra de Deus. Vamos roubar, você sabe que é errado, você não vai. Aí você não está desonrando. Vamos fumar maconha, é errado, você não está desonrando. Agora, honrar, quando a Bíblia diz, é você. Meu pai foi um cachaceiro, meu pai foi um viciado, mas hoje eu sou a pessoa que sou. Se ele chegar aqui agora, eu respeito e tal e tal. Tem pessoas querendo arrumar uma desculpa para tudo. Também não tive facilidade não, irmão. E os antigos aqui não tiveram facilidade não. Grava essa frase. Dias fáceis formam homem fraco. Dias difíceis formam homens fortes. Quem entendeu? Amém? Se você der muita facilidade, você não vai ter um homem ou uma mulher forte. Se você apresentar dificuldade, eles vão se virar, vão se encarar e vão vencer. Então não é a facilidade que vai fazer seu filho ser forte, são as dificuldades que vai levar ele a crescer. Amém? Nós precisamos aprender um pouquinho mais. Vamos encerrar? Eu queria frisar algo aqui, pedir a mídia daqui a pouco para deixar pronto. Tem pessoas que conhecem a tua história, tem pessoas que conhecem a tua trajetória, tem pessoas que conhecem a tua vida, familiares que sabem da tua vida, que geralmente é assim, já não acredita mais naquele teu filho que está lá não sei aonde, já não acredita mais que teu casamento pode ser restaurado, já não acredita mais que o teu marido ou tua esposa vai voltar, já não acredita que teu filho que está vivendo uma vida dissoluta igual o filho pródigo vai voltar. Para muitos, isso tudo que eu citei aqui morreu. Para Jesus, não morreu. Quer exemplo bíblico? Quando Jesus fez o milagre de Lázaro, no texto, Jesus não perguntou assim, onde está o morto? Ele perguntou para Marta e para Maria, onde está Lázaro? Cheirava mal. Jesus nunca dá uma situação que a pessoa está viva como morta. Para muitos, teu casamento morreu. Para muitos, teu filho não tem mais jeito. Mas Jesus olha e fala assim, não está morto. Sabe por quê? Lázaro estava morto para muita gente, mas Jesus, o texto diz que Jesus olhou e falou assim, Marta, onde está Lázaro? Ele não chegou e perguntou, onde está o corpo? Onde está o morto? Ele não perguntou isso, ele perguntou, onde está Lázaro?
Filha de Jairo, a multidão falou o quê? Não incomode o mestre, a tua filha está morta. Jesus falou assim, onde está a menina? Ele não falou onde está a morta, onde está o corpo dela. Jesus perguntou, onde está a menina? Então, o que você está passando pode se ressuscitar nessa noite, pode sair essa noite, para você, para a multidão, para os parentes, acabou, está morto. Mas Jesus olha e fala assim, basta uma palavra. Jesus não dá a tua situação como morta. Jesus olha e fala assim, onde está fulano de tal? Para você, talvez já entrou no conformismo, não tem mais jeito, meu filho foi, minha filha foi, não tem mais jeito, morreu, eu vou me conformar. Jesus olha e fala assim, onde está Lázaro? Onde está a menina? Ele não perguntou onde está o corpo de Lázaro, onde está o defunto, onde está o morto, não. Ele perguntou, onde está Lázaro? Mas Senhor, já cheira mal, aí vem a desculpa, mas Senhor, já tem 30 anos que está fora. Jesus só quer que você apresente a Ele. A situação é essa, Senhor. Pode estar morto para a multidão, pode estar morto para os parentes, pode estar morto para o vizinho, mas para Jesus, está aguardando uma palavra de fé, minha e sua. Onde está a situação que para você não tem mais jeito? Traz à memória a situação que para você, não, já dei, vou partir para o outro lado. Onde está? Jesus está olhando e falando assim, eu só quero saber onde está. Porque quando ele perguntou para Marta, ele falou, onde está Lázaro? Apesar de que ele sabia, onde está? Senhor, já cheira mal. Tipo assim, não estou te perguntando nada disso. Responde só o que eu estou perguntando. Jesus não era mal educado, mas isso é eu que estou falando. Jesus só quer saber de você qual é a situação e onde está. Apresenta o Senhor agora. Onde está? Na passagem da filha de Jairo, eu tiro algo muito profundo. Já falei, vou repetir. Cuidado com a multidão que você anda. Nem todo mundo que você anda acredita no teu milagre. Pastor, melhora isso. A filha de Jairo, a multidão falou assim, não incomode um mestre, a tua filha está morta, não tem mais jeito. Mas o texto diz que havia uma multidão. Jesus pegou o pai da menina, Jairo, a mãe, se não me falha a memória, 2 discípulos, abriu o quarto, entrou, fechou. Só assiste o milagre quem acredita no milagre. Em outras palavras, ele dispensou a multidão não vai ver, porque nem todo mundo que estava na multidão acreditava que a filha de Jairo poderia sair daquela situação. No entanto, falaram o quê? Não incomode mais o mestre. Você está sendo importuno com Jesus, tua filha está morta. Fechou a porta, só levou quem acreditava no milagre. Talvez você está convivendo com alguém, confidenciando algo para alguém, da tua casa, da tua família, que você às vezes está achando que acredita no teu milagre, está massageando o teu ego e já não acredita mais na restauração do teu filho, da tua casa, do teu marido, da tua esposa. Selecione as pessoas, fecha a porta, que o teu milagre vai chegar, no nome de Jesus. Eu queria te convidar a se colocar de pé, queria pedir à mídia, por favor, para colocar aquele arquivo. Eu pedi para se você se colocar de pé, para você recitar isso comigo, na ordem que tiver aí, tá? Essa frase aqui, leva para dentro da tua casa. Eu quero que todos leiam no 3. 1, 2, 3. Verdade ou mentira? Se tiver diálogo, tem conserto. Se não, não quero conversa, não quero papo. Se não tiver conversa, não tem reconciliação. Mas isso não é do teu marido e da tua esposa, não. Tem alguém aqui por trás.
Tem alguém por trás querendo acabar com a comunicação, porque Satanás sabe que na comunicação vai haver uma reconciliação, e reconciliação agrada a quem? Satanás ou a Deus? Agrada a Deus. Coloca o segundo. 1, 2, 3. Não tem conversa na tua casa? Um para um lado, um para o outro? Silêncio total? É assim? Está errado. A tua casa, a minha casa, deve, se não é, deveria ser e deve ser uma extensão da igreja. Tem comunicação aqui? Tem diálogo? Leva para a tua casa. O silêncio não resolvido entre casais pode transformar o lar em uma casa de sombras, onde o amor se esconde. Próximo. Eu quero que a igreja lê e grava no teu coração. No 3, a leitura é com a igreja. 1, 2, 3. Não te perdoo. O que é isso? Na tua casa tem perdão, não? Se não tem, se na igreja tem, na tua casa não tem, tem alguma coisa errada. O perdão não é sentir desejo, eu não estou com vontade de te perdoar. Não é um sentimento, é uma decisão de obedecer. Eu li Deuteronômio, recitei aqui, Deuteronômio 1 e 2, se tão somente ouvir e obedecer. A chave está na obediência, não está no ouvir. A chave está na obediência a Deus, não no ouvir. Muita gente está ouvindo. A minha pergunta é, quem está colocando em prática? O próximo. 1, 2, 3. No dia mau, quando você estiver em qualquer lugar, ninguém te aceitar, a tua família está com os braços abertos para te receber. É o teu maior tesouro. Você pode não estar vivendo isso agora, talvez até por mal administração, mas que é o teu maior tesouro, o nosso maior tesouro, é a minha família. A minha família, pela minha família. Tem um ditado que diz assim, não mexe com meu filho não, que eu viro uma onça. Não tem esse ditado aí que as irmãs falam? Não sei se é isso. Então, não mexe com a minha família não. Minha família é o meu maior tesouro. Terceiro, no 3, 1, 2, 3. Família, projeto de Deus. Tem um ditado aí fora, que casamento, família é uma instituição falida. Mentira do inferno. Isso é uma verdade de Deus. Tua família é um projeto de Deus. Creia nisso. Próximo. 1, 2, 3. Essa imagem aqui, essa reunião é de quem? Pode falar, irmão, não tem medo não, estamos na igreja. Os pastores estão aí, ele expulsa. Quem são aqueles ali, aqueles chifrudos? Estão reunidos nesse exato momento, sem medo de errar. Tramando situações para quando você sair daqui, investir pesado, falar que tudo que você ouviu aqui é conversa da carochinha, que pererê, parará, ele está nesse exato momento, ouvindo essa ministração e sabendo que coisas extraordinárias vão acontecer dentro da tua casa, dentro da tua família, porque a tua família é um projeto de Deus. Nesse exato momento, está tendo uma reunião, eles estão tramando, para quando você sair daqui, pegar o teu ouvido, a tua mente e começar a trabalhar. Saia daqui determinado, convicto de que você está no lugar que Deus escolheu e santificou e colocou o nome. Esse lugar será chamado casa de oração. E a presença de Deus está nesse lugar, sondando os corações, para que algo extraordinário aconteça, para que o nome dele seja glorificado nesse lugar todos os dias. O próximo. 1, 2, 3. Como que nós vamos mudar o mundo se
O ministério que Deus me deu é dentro da minha casa, eu não consigo me relacionar bem, eu não tenho autoridade para chamar meu filho e falar, senta aqui. O papo hoje é comigo, senta. Não, senta aqui. As coisas aqui, a partir de hoje, vai ser assim, assim, assim. Certo? Certo, pai. Certo, mãe. Assuma, homens, a sua função sacerdotal. Um dia, Deus lhe cobrará. Sabe o que a Bíblia diz dos pastores? Ai dos pastores que deixar minhas ovelhas dispersas. Se não for falado aqui, e um dia você errar e falar, meu pastor nunca me falou isso, eu nunca ouvi falar disso, os pastores pagam diante de Deus, porque é uma responsabilidade muito grande. Imagine você, sacerdote, o que é para você falar dentro da tua casa. Não é o teu pastor que vai falar, é você. Assuma a sua função sacerdotal, homens e mulheres. Deus chamou e falou, olha, esse negócio de família tem um custo, mas vocês são capazes. Amém? Vamos para o próximo. No 3, 1, 2, 3. Ninguém catuca ninguém, mão para cima. Ninguém, mão para cima. Sabe por quê? A gente guarda sempre o melhor para a visita. Lá em casa, pastor, depois que eu amadureci, antigamente minha mãe era assim, não, teu pai recebeu, fez as compras, comprou 1 quilo de qualquer coisa melhor, vamos comer no domingo. Não. Segunda-feira tem contrafilé, se tiver contrafilé, vamos comer segunda-feira. A visita que vier domingo, vai comer o que a gente vai comer no domingo. Mas o melhor é para minha família. Não tenho vergonha de falar. Minha mãe, quando faleceu, a parte de cima do guarda-roupa dela era edredom, jogo de toalha, tudo novo. Minha mãe morreu, minhas irmãs foram lá, cada um pegou um bocado. Minha mãe só fez receber e guardar. Querido, o melhor é para a tua família. Você trabalha, você se esforça, você dá o teu melhor, é para você, é para a tua família, é para o teu esposo, é para a tua esposa. Quem vier vai usar o que já estiver usado. Não, vou comprar um jogo de copo novo, porque eu vou receber o pastor Eliakim. Não, o pastor Eliakim vai usar o copo que você já usou. A prioridade é a tua casa, porque Deus te deu saúde, te proporcionou um lar, então o melhor, se quiserdes e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. O melhor não é para a visita vai comer bem, mas vai comer o que você comer. Fracassamos quando, não sei, eu vou falar um negócio aqui, lá em casa eu brinco, pastor, a Cláudia tem as tapoé dela, que às vezes o Luiz mexe e tal, aí eu falei, então essas tapoé é minha, não quero que mexa. Copo de sorvete, coisa de sorvete, não mexa na minha tapoé. Pote de manteiga, mas aí eu deixo do jeito que eu quero. Ela não pode falar nada, mas da tapoé, porque olha, cuidado com a minha tapoé. Então, fracassamos quando o copo de extrato de tomate, de qualquer coisa, é para os filhos, é para o marido. Filho, quebrou o copo novo, compra outro. O lençol novo rasgou. Não, vou botar esse lençol no Natal. O Natal não usa nada, quem usa somos nós. O nosso Natal pode ser hoje. Você que escolhe. Tem novo? Vou botar um novo. Tira o velho, bota um novo. Que negócio é esse? Vamos recitar isso? Já estou encerrando. 1, 2, 3. Mão para o alto, ninguém catuca ninguém. Porque eu ministrei isso aqui num lugar onde eu fui, eu vi as irmãs assim, não, aqui não tem isso não, aqui é Comeve. O próximo, no 3, 1, 2, 3. Tem isso na tua casa? Tempo, atenção, celular para um lado, tudo para o lado, a minha atenção é toda tua. Cheguei do trabalho, estou cansado, mas olha, estou à disposição, quero te ouvir, como é que foi teu dia, pau. É isso aí, valiosas são as pessoas que te dão um tempo de qualidade. Não tem na tua casa? Tem alguma coisa errada. A minha casa deve ser a extensão da igreja. Próximo, já está acabando. 3, 1, 2, 3. Não queira que teu filho faça algo.
os teus filhos estão atrás de você. Se você cair num buraco, ele vai cair, porque você é o guia do teu filho até uma certa idade. Chega uma hora que ele vai embora. Então, o pai disse ao filho, preste atenção onde você pisa. O filho respondeu, preste atenção ao Senhor, porque o que o Senhor fazer, eu estou fazendo. Nós somos espelho, irmão. Talvez você ainda não assumiu essa responsabilidade, mas você é o espelho. O que o teu filho fizer amanhã, muitas das vezes ele vai acarretar. Meu pai fazia assim. Tem pessoas levando para o casamento tragédias atuais que o pai fazia dentro de casa. Aí a esposa lá não aceita, mas a anterior, a mãe aceitava. Meu pai fazia com a minha mãe não brigava. Então eu vou fazer contigo. Como? Próximo. 1, 2, 3. No nome de Jesus, a tua família. Se você não consegue ir mais salvar ninguém, a tua família, cuide da tua família, salve, ensine os preceitos, os caminhos do Senhor, a palavra do Senhor. Começa dentro da tua casa, se é que ainda não começou. Próximo. 1, 2, 3. Não, esse já foi. Acabou? Mulheres, você é auxiliadora dentro de casa. O teu marido, ele está carregando a casa. Ele está se esforçando, ele está dando o melhor. Então, na ausência dele, assuma o teu papel de mãe com os filhos. Não dê muita liberdade, porque uma hora vamos ser cobrados. Amém? Achou? Aí, ó. Não era essa, mas esse garoto é bom demais. Esse menino. Pessoal da mídia aí, pastor, olha. Eu cheguei, ele. Pastor, mão pro alto. Foi ali quando eu cheguei. Não, pastor, olha só. Aí tal e tal. Qual é a linguagem que o senhor vai usar? Pessoal da mídia aí. São treinados. Então, olha aí. Muitas das vezes tem mulheres fazendo esse papel. Porque, ó. Marido foi. Mas isso é uma responsabilidade. Até a formação dos filhos e tal, chega uma hora que você dá uma respirada, mas essa é uma realidade atual. Amém? Querido, eu não sei a forma que você entrou aqui. Ministério de Louvor, pode ir. Já vou ministrando para encerrar. Eu não sei da forma que você entrou aqui. Eu não sei da forma que você entrou aqui, talvez já sem esperança nenhuma, ao que tange a tua família, ao teu filho, as situações das mais adversas que você está vivendo, relacionamento, situações de família. Eu não sei como você entrou, mas uma coisa eu sei, Deus é o suficiente. Deus é o suficiente para liberar uma palavra nesse exato momento e falar para você, se prepara, que tudo vai começar a entrar nos seus devidos lugares a partir de hoje, ou a partir da primeira ministração do mês da família. Ministério do Louvor, pode vir para cá.